Boa tarde a todos. Nós vamos dar continuidade aos vídeos do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, do NUGEP, e do Centro de Inteligência da Justiça Estadual do Maranhão, hoje com a companhia ilustre do professor Marco Bruno Miranda Clementino, para tratar desse tema que tem sido tão importante no âmbito da gestão de precedentes em todo o país. O professor Marco Bruno Miranda Clementino é juiz federal e professor associado da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde também é professor do programa de mestrado em Direito, mestre e doutor em Direito. Tem formação em inovação e liderança pela Harvard Kennedy School. Atualmente exerce as funções de juiz auxiliar da presidência do Tribunal Regional Federal da Quinta Região, o TRF5, integrando também a Rede de Inovação da Justiça Federal da Quinta Região e a Rede de Inteligência da Justiça Federal da Quinta Região. Compõe o Centro de Inteligência do Poder Judiciário, do Conselho Nacional de Justiça, o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal e o Comitê Nacional da Conciliação do CNJ. O professor Marco Bruno Miranda é um dos grandes entusiastas do Centro Nacional de Inteligência e, desde as suas origens, desde o início, esteve às frentes com a sua implantação. Então, professor Marco Bruno, seja muito bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui. Eu tenho certeza que o senhor vai contribuir muito com esse debate. Então, para dar início, professor Marco Bruno, a gente queria perguntar ao senhor como é que surgiu, né, nos primórdios, o que deflagrou essa ideia do centro de inteligência, qual foi a necessidade, qual foi a demanda dentro do âmbito do Poder Judiciário para que esses centros de inteligência pudessem ser implantados. E qual era a expectativa naquele momento? Eu queria inicialmente agradecer pelo gentilíssimo convite que você me formulou em nome do Tribunal de Justiça do Maranhão. Cumprimento todos os colegas e todas as colegas, juízes e juízas, servidores e servidoras, enfim, todos aqueles que fazem o Judiciário Maranhense. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Na verdade, essa é uma iniciativa, Olidice, que remonta ainda a 2015. Na época, eu era diretor do Foro da Justiça Federal no Rio Grande do Norte e recebi uma visita de um colega, de certo modo inconformado com o mau aproveitamento do capital institucional do Poder Judiciário para a solução de seus problemas sistêmicos. A gente percebia assim como o nosso staff, né, nosso quadro de juízes e juízas, servidores e servidoras é muito bom, né, mas como nós vivemos em feudos e vivendo em feudos nós não conseguimos nos comunicar institucionalmente, nos articular institucionalmente, né, de forma a equacionar problemas que nos afligem há décadas, né, no caso da justiça brasileira, né, com excesso de litigiosidade. Então, o colega veio me visitar e me disse: Marco Bruno, eu queria que a gente criasse aqui uma comissão de prevenção de demandas. E eu disse: é uma boa ideia, vamos tentar uma portaria que a gente faz pela própria direção do foro. Então, assim surgiu o Centro de Inteligência, Olides. Surgiu com uma comissão que nós criamos na época, cujo objetivo era promover a prevenção de demandas, né? E depois a nossa iniciativa começou a funcionar, meio que eu tenho até um slide de uma palestra que eu digo que nós começamos tateando, né, conversando ali com aqueles que poderiam ser os nossos stakeholders na implementação da iniciativa. Então, fizemos ali uma ampla reunião, né, um amplo contato com as instituições que participam da jurisdição federal, com o MPF, com os órgãos da Advocacia Geral da União, com a Ordem dos Advogados, com a Defensoria Pública, enfim. E assim, com o jurídico da Caixa Econômica Federal, que talvez tenha sido o primeiro a se apropriar efetivamente da ideia voltada à prevenção de litígios, e a gente terminou conseguindo desenvolver um espaço em que a gente promoveria, pelo menos assim inicialmente foi pensado, debateria iniciativas de prevenção de litígio, de gestão de demandas repetitivas, e onde a gente faria uma verdadeira, assim a gente chamou na época, mediação interinstitucional de conflitos, de modo a evitar a litigiosidade, aquela litigiosidade pulverizada, né? E assim a gente iniciou, depois tivemos a oportunidade de apresentar essa iniciativa no âmbito do Conselho da Justiça Federal. Então, em 2017, foi criado o Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, do qual eu tenho orgulho de fazer parte em seu grupo operacional, e assim a gente foi estruturando e especificamente no âmbito do Conselho da Justiça Federal, terminou que uma outra vertente do Centro de Inteligência se incorporou à ideia inicial,
muito porque o grande guarda-chuva do Centro de Inteligência é a prevenção de litígios, eu costumo dizer que é a efetivação preventiva de direitos. Então, surgiram ali as iniciativas de gerenciamento de precedentes, algo hoje muito rico no âmbito dos centros de inteligência. Eu sei que aí no Tribunal de Justiça do Maranhão vocês usam bastante o Centro de Inteligência para isso, isso já surgiu no âmbito do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. E aí, daí em diante, né, a gente costuma dizer que o Centro de Inteligência e a rede de centros de inteligência da Justiça Federal, então criadas também, terminaram sendo o grande amuleto da Justiça Federal para enfrentamento dos desafios iniciais da pandemia, né? Foi lá que surgiu o Manual das Teleaudiências, lá que a gente definiu critérios para a realização de teleperícias, foi quando nós acertamos o fluxo a ser implementado nas milhões de ações relativas ao auxílio emergencial, enfim. Então, ali foi o nosso grande refúgio para enfrentamento dos desafios voltados à manutenção da jurisdição federal em funcionamento durante o início da pandemia. E, a partir de então, realmente a ideia ganhou corpo. A esta altura, o Tribunal de Justiça do Maranhão, muito por sua participação, Olides, já havia implementado também o seu, né? Você participou de um evento que foi patrocinado pela Infam, em que tratamos de prevenção de litígios e apresentamos a ideia. Então, o Tribunal de Justiça do Maranhão foi o primeiro tribunal da Justiça Estadual no país a implementar o seu centro de inteligência. Então, a gente viu o sucesso da ideia, vários tribunais de justiça e tribunais regionais de trabalho hoje também com iniciativas frutíferas, também com seus respectivos centros de inteligência, e depois a criação do Centro de Inteligência do CNJ, que eu tenho a honra de integrar. Excelente, professor. Professor, o Centro de Inteligência tem por objetivo maior gerenciar esse acervo processual, identificar essas demandas repetitivas, essas demandas predatórias, os grandes litigantes, né? E dialogar com o tribunal, dialogar com o NUGEP, com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes, né? Então, nós temos aí essas interfaces, né? Centro de Inteligência, Núcleo de Gerenciamento, tribunais superiores, mas na prática, eu acho que os colegas querem saber, em termos práticos, como é que isso vem acontecendo. O senhor poderia trazer aqui alguns casos exemplificativos, algumas situações em que o centro de inteligência levou, no âmbito dos tribunais, algum tipo de solução, tanto em termos preventivos, quanto em termos de propositura de IRDRs, IACs. O senhor poderia falar um pouco sobre isso? Claro, no caso do Centro Nacional de Inteligência, são inúmeros os representativos de controvérsia afetados no STJ que foram sugeridos justamente a partir dos nossos estudos. E inúmeras as iniciativas também de aprimoramento do Poder Judiciário, por exemplo. A Justiça Federal recebeu uma competência de você, que era de vocês recentemente, difícil, né, que é o julgamento das questões relativas ao DPVAT, porque a Caixa assumiu a gestão, né, do DPVAT. É assim que nós assumimos a competência de imediato, Olides, nós afetamos esse tema no Centro Nacional de Inteligência e nos articulamos com a Caixa justamente para evitar preventivamente a explosão de litigiosidade que de fato não veio, porque nós nos acertamos, a gente já disse que tipo de documento a gente precisaria no momento em que a Caixa contestasse, como é que o sistema deveria ser configurado, como é que a defesa deveria ser assegurada ao particular, enfim, interessado lá na indenização do seguro. Então, a gente desenvolve todo um planejamento da atividade judicial a partir do Centro de Inteligência. Mas eu fico imaginando que a sua pergunta gira mais em torno ali da dificuldade que o colega que está ali, no nosso caso, na subseção, no interior de vocês, na comarca, né? Como é que ele pode se apropriar disso? Eu costumo dizer, Polides, que o Centro de Inteligência é o seu refúgio para o seu grito de socorro. Né? Então, quantas e quantas vezes nós, ali informalmente, com um colega, a gente não começa a gritar porque não é atendido por tal órgão do tribunal, né? De certo modo, expressando a nossa frustração pela dificuldade de resolver um problema que não depende apenas de nós para respectivo equacionamento, né? Então, o centro de inteligência é justamente o local em que você vai fazer isso. Então, se você detecta, por exemplo, que tem ali, eventualmente, a demanda fraudulenta,
né? A gente tem vários tribunais, por exemplo, estudando as demandas predatórias. Então, você detecta ali uma suspeita de demanda predatória, uma demanda fraudulenta, ou mesmo de uma demanda repetitiva que exija uma solução diferente daquela tradicional, processo a processo, que possa ali simplesmente congestionar por completo a sua vara, você recorre ao centro de inteligência, e o centro de inteligência vai ter por objetivo, eu costumo dizer que o centro de inteligência terminou desenvolvendo, Olides, um método, eu chamo de método da inteligência judicial, voltado justamente à prevenção desses litígios, né, e à efetivação preventiva desses direitos. Então, será afetado ali o tema, realizado um estudo que levará em consideração aspectos jurídicos, mas também aspectos de gestão judicial, né, a partir dos quais, e sobretudo, né, uma ênfase importante do Centro de Inteligência é a percepção da importância da pesquisa empírica, né, da ciência de dados voltada, né, ao planejamento da atividade judicial, enfim, com os recursos de que dispõe, o Centro de Inteligência vai poder realizar esse estudo e, a partir desse estudo, encontrar uma solução mais adequada ao equacionamento do problema, que não seja simplesmente ali, né, a repetição de julgamentos e a inviabilidade de uma determinada unidade, como nós já vimos país afora, né, inúmeras comarcas que simplesmente são paralisadas por conta, né, de milhares e milhares de ações de uma hora para outra, sem que o juiz tenha a estrutura específica para lidar diretamente com determinada empresa envolvida naquele litígio individual homogêneo que seja, mas enfim, aquele litígio que tem um perfil diferente daquele litígio individual, daquele problema que é enfrentado diretamente pelo cidadão. Então, eu diria que o centro de inteligência é esse local, esse locus em que você vai, né, ser ouvido quanto ao seu grito de socorro, né? E aí ele pode ser provocado por qualquer pessoa, e é importante, né, que cada juiz ou cada juíza, cada servidor ou cada servidora, né, tenha ali no centro de inteligência esse espaço para poder levar o seu problema para que ele possa ser solucionado, né? Para que ele possa ser solucionado, ou pelo menos que haja ali uma discussão em torno do problema detectado. Então, a gente poderia dizer que o centro de inteligência é uma grande teia de relações que se forma, né? Uma rede judicial voltada à qualificação da prestação jurisdicional. A qualificação da prestação jurisdicional, né? Eu digo que são, em termos de gestão, ali você vai ter três, né? Ali você vai ter três objetivos que são cumpridos, né? Primeiro, a gestão do conhecimento, fazendo com que aquilo que nós agregamos à nossa instituição, aquilo que nós desenvolvemos, né? Concebemos em termos de conhecimento em relação à atividade que é prestada pelo Poder Judiciário, aquilo ali começa a ser gerido e multiplicado no contexto dessa rede, então a gente tem condições de fazer com que isso se dissemine, seja no âmbito do tribunal, no país todo, enfim. O objetivo também da gestão do capital intelectual, né, ou seja, a gente colocar todos para pensarem o Poder Judiciário de forma sistêmica, né, evitando aquela abordagem em feudos e, de certo modo, a competitividade que a gente via no passado, né? A gente tinha grande inteligência coletiva no Poder Judiciário voltada à gestão de varas individualmente. Então, o que a gente tinha era a minha vara melhor que a sua, quando, na verdade, nós queremos que o Poder Judiciário funcione como um todo, né? E, por fim, o aproveitamento, né? Uma boa gestão do capital institucional, porque se existe, né, hoje um poder que tem legitimidade para a propositura de soluções de problemas sensíveis para a sociedade é o Poder Judiciário. Então, o Centro de Inteligência finalmente propicia ao Poder Judiciário um espaço de liderança na solução desses problemas, né? Eu me lembro que quando a gente começou, no momento quando a gente começou a tratar com o Centro de Inteligência, a gente recebeu lá uma abordagem do Ministério Público dizendo, mas isso não seria papel do Ministério Público? Aí eu disse, sabe por que não é papel do Ministério Público somente? Porque eu vou usar para você, conversando com o Procurador da República, eu acho que você não se lembra daquilo que eu chamo de teste da insulina. Foi no momento em que nós tínhamos aqui uma demanda repetida de saúde, porque Natal passou, Olice, 2 anos sem fornecimento de insulina Lantus para a sua população. Nós começamos a receber de forma pulverizada as ações respectivas e eu provoquei o Ministério Público não sei quantas vezes a juízo de uma ação coletiva e eu recebi como resposta quem define a conveniência e a oportunidade da ação coletiva é o Ministério Público. Então, foi quando a gente disse, pois bem, nós da Justiça não ficaremos de mãos atadas, porque nós teremos condições também de resolver os nossos problemas. E o Centro de Inteligência, na época, a Comissão de Prevenção de Demandas surgiu nesse contexto. Eu não posso depender do Ministério Público para sempre. Professor Marco Bruno, a gente agradece a sua participação, a sua exposição foi muito esclarecedora e eu tenho certeza que vai contribuir sobremaneira
com a disseminação do Centro de Inteligência no âmbito da Justiça Estadual, né? A gente sabe que um dos grandes desafios é exatamente fomentar essa cultura de precedentes junto a toda a comunidade jurídica. Então, a gente lhe agradece, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Tribunal de Justiça do Maranhão e muito obrigado por jogar luzes, né, por nos brindar com esse tema tão instigante que é o gerenciamento de precedentes. Muito obrigado. Boa tarde, professor. Obrigado, obrigado. É um prazer muito grande. Fico sempre à disposição. Um forte abraço a todos e todas.